Quem tem medo do lobo mau? O mês de outubro é amplamente associado ao Halloween, uma festividade de origem celta que, ao longo dos séculos, transformou-se em uma celebração repleta de misticismo, fantasia e terror. O Dia das Bruxas, como é conhecido no Brasil, desperta a imaginação de pessoas de todas as idades e, sem dúvida, tem inspirado incontáveis autores e cineastas a criarem obras fascinantes que exploram o medo, o sobrenatural e o desconhecido. Quem tem medo do lobo mau? Esse é o tema dessa semana no quadro Projetos Culturais. Eu sou Orlando Rodrigues, presidente da ANE, Associação Nacional de Escritores e Editoras. Na literatura, essa época é marcada por histórias que capturam o imaginário popular, misturando lendas urbanas, mitos e criaturas aterrorizantes. Um exemplo icônico é Drácula, 1897, de Bram Stoker, que consolidou o arquétipo do vampiro e deu origem a uma vasta gama de releituras no cinema e na literatura. Outro livro notável é O Iluminado, de 1977, do autor Stephen King, que explora o terror psicológico e o isolamento, ambientado em um hotel assombrado durante o inverno. King, frequentemente associado a essa época do ano, também escreveu It, a Coisa, em 1986, uma obra que une terror e fantasia ao contar a história de um ser maligno que assombra uma pequena cidade. No cinema, o Dia das Bruxas sempre foi um tema central para produções que arrebatam o público, especialmente no gênero de terror. Um dos maiores clássicos é Halloween, 1978, de John Carpenter, que introduziu o assassino Michael Myers e definiu o slasher como subgênero popular. Outro exemplo que se destacou por seu enredo sombrio e assustador é O Exorcista, de 1973, dirigido por William Friedkin, uma obra-prima que explora a possessão demoníaca e o medo do desconhecido. Além disso, O Chamado, de 2002, dirigido por Gore Verbinski, trouxe um toque contemporâneo ao terror, com a história de uma fita de vídeo que mata quem a assiste em 7 dias. A figura do lobisomem, uma das figuras mais clássicas do folclore universal, também tem sido relatada em diversas literaturas ao longo dos séculos, explorando o terror e o conflito entre o humano e o bestial. Uma obra seminal é O Médico e o Monstro, de 1886, de Robert Louis Stevenson, que, embora não trate diretamente de lobisomens, aborda a dualidade humana, tema comum nas histórias de licantropia. Na literatura de terror moderna, O Ciclo do Lobisomem, de 1983, de Stephen King, destaca narrando eventos sombrios que assolam uma pequena cidade americana durante um ciclo lunar. Outro exemplo relevante é Os Filhos da Noite, de 1999, de Dan Simmons, que mescla mitologia e história para criar uma narrativa fascinante sobre lobisomens. Essas obras mostram como a licantropia não só evoca o medo do desconhecido, mas também explora os dilemas da natureza humana como a luta entre a razão e o instinto. Essas obras literárias e cinematográficas exploram as emoções humanas mais profundas: medo, suspense, horror e fascínio pelo sobrenatural. E outubro, com sua aura sombria, proporciona um cenário perfeito para o público mergulhar neste universo. Seja na literatura ou no cinema, o Halloween continua a inspirar criadores a desenvolverem histórias que transcendem o simples susto, tornando-se produções que permanecem no imaginário coletivo por gerações.
Nosso tema de hoje é literatura da resistência. Você sabe mais ou menos o que é isso? Se não, quem não me conhece, meu nome é Patrícia Macedo, sou uma das diretoras e fundadoras da ANE, Associação Nacional de Escritores e Editoras. Hoje nós veremos um tema muito importante. Importante para você, importante para mim, importante para todo mundo. Fica com a gente, segue a gente e também dê a sua opinião, que é muito importante. Então, o que seria a literatura de resistência? A literatura de resistência ela vem surgindo com obras que vão tratar de temas polêmicos ou que estejam afetando a sociedade, tais como injustiça social, cultura, política, enfrentamento a ditaduras, atualmente muito importante, feminicídio, geralmente dando voz a grupos minoritários, que, no geral, a gente sabe, não tem muito espaço, não tem muita voz. É por isso que nós aqui da ANE estamos abordando esse assunto. Todos temos o direito de liberdade de expressão, mesmo querendo nos calar. Só que existem muitos de nós dando voz para quem um dia foi marginalizado pela própria sociedade. O grande objetivo dessa literatura de resistência é provocar reflexão, mobilizar ações e grupos para que no final das contas gerem alguma mudança. Para vocês entenderem melhor, vamos dar uma pincelada básica em algumas questões. Desde o período colonial, esse tipo de literatura nasceu como uma forma de questionar, de protestar a escravidão indígena e também a escravidão africana. A literatura abolicionista teve alguns nomes marcantes na nossa história, como Luiz Gama e Castro Alves. Vocês conhecem? Devem conhecer. Eles trouxeram à tona temas abolicionistas e estruturais da sociedade. Já mais um pouquinho à frente na história, autores como Graciliano Ramos foram perseguidos, censurados e presos, porque nessa época havia uma grande perseguição à liberdade de expressão. E aí, sendo assim, muitos escritores começaram a publicar e a construir suas obras para criticar esse tipo de autoritarismo. Sabia dessa? Como sabemos, não menos importante, um dos maiores períodos de repreensão da cultura em geral, não somente da literatura, foi aqui no Brasil, na ditadura militar. Esse período foi um marco importante da literatura brasileira, porque foi um marco também de resistência, com essas obras que enfrentaram a censura, a ditadura da época. E aí, o que os autores estavam fazendo para fugir dessa perseguição? Eles começaram a usar metáforas, começaram a usar codinomes ou então subtextos. Tornou-se comum na época a maneira de fugir daquela falta de liberdade de expressão. Quem fez muito isso, como exemplo e a título de curiosidade, foram os seguintes autores: Ferreira Goulart e Caio Fernando Abreu. Vocês podem perceber, todos nós percebemos como sociedade, que até os dias atuais existem determinados segmentos da sociedade que ainda são perseguidos, marginalizados ou muita gente quer calar a boca. Isso é fato, né? Quer calar a boca desse grupo, dessa minoria. Um grande exemplo são as mulheres. Um outro exemplo são os negros, os pretos. E até pessoas neurodivergentes. Já pensaram nisso? O que eu fico me perguntando, e talvez vocês também, que é o seguinte: a gente fala tanto, a gente coloca tanto, e por que ainda é necessário estarmos falando sobre esses assuntos? Talvez
porque o assunto ainda não tenha se esgotado e essas minorias continuam sendo minorias. Por isso, a Anne vem trazendo para vocês também não somente informação, mas como a inclusão. E para dar continuidade à minha linha de raciocínio, e espero que esteja fazendo sentido para vocês também, é o seguinte: o exemplo é a nossa querida Jamila Ribeiro, que vem com pautas antirracistas, sendo ela uma das principais vozes do feminismo negro aqui no Brasil, na nossa sociedade. Que ainda, por mais que muita gente não acredite, ainda existe racismo? Sim. Então, pessoal, vou deixar aqui para vocês alguns livros da nossa querida autora, que tanto tem lutado para que seja disseminado ou digamos assim, esclarecido para toda a sociedade as problemáticas do racismo no Brasil. Vou deixar aqui, pegar minha colinha, sem mais nem menos, para que vocês possam talvez seguir, comprar e ver com um olhar diferente essa nossa situação. Suas principais obras são O que é Lugar de Fala, de 2017, Pequeno Manual Antirracista, de 2019 e Quem Tem Medo do Feminismo Negro, de 2018. Essas obras abordam a importância de dar espaço às vozes marginalizadas, em especial às mulheres negras, a fim de que elas possam narrar suas próprias experiências e resistências, combatendo o racismo e a ignorância por meio da informação e educação, a fim de desorganizar a estrutura racista implementada há muito tempo em nosso país. É claro que a gente não pode tratar desse assunto sem mencionar a Conceição Evaristo. Ela é uma das principais autoras da literatura brasileira contemporânea. Ela utiliza o conceito de escrevivência. E aí, você já conhecia? Esse termo é uma fusão de resistência e vivência, onde a autora utiliza suas histórias pessoais e da sua comunidade para enfrentar os desafios do cotidiano, principalmente das mulheres negras. Suas obras falam da dor, da luta e da resiliência. Essa questão da literatura em nossas vidas, digo por experiência própria, eu sou uma que sempre incentivou autores e autoras nacionais, mas que nunca tinha tirado da gaveta nenhum dos meus textos, nenhuma das minhas poesias. Hoje eu tô aqui colocando a cara para bater literalmente, para poder dividir com vocês minhas experiências, meus sentimentos, minhas dificuldades, mas principalmente minhas superações. Eu espero que vocês gostem. Quem sabe, num outro programa, eu trago para vocês um pouquinho dessa história. Olá, pessoal! Tenho uma novidade incrível para compartilhar com vocês hoje. A ANE, nossa querida Associação Nacional de Escritores e Editoras, acaba de fechar uma parceria super especial. Isso mesmo, a ANE agora é patrocinadora oficial do Prêmio Ecos da Literatura. Essa parceria é um marco importantíssimo para a valorização da literatura brasileira e para o incentivo aos novos talentos da escrita. O Prêmio Ecos da Literatura é uma iniciativa que busca reconhecer e premiar os melhores trabalhos literários do país. E a ANE, com sua longa trajetória e compromisso com a literatura, não poderia ficar de fora desse projeto tão relevante. Essa parceria é a prova de que a ANE está sempre buscando novas formas de apoiar e fortalecer a comunidade literária brasileira. E sabe o que é melhor? As inscrições para o Prêmio Ecos da Literatura já estão abertas. Você, que tem um talento para escrever, não pode perder essa oportunidade de mostrar seu trabalho para o mundo e concorrer a prêmios incríveis. As inscrições podem ser feitas do dia 6 de outubro até o dia 30 de dezembro de 2024. Então, corre lá e garanta-se a sua participação. E se você ainda não é associado da ANE, esse é o momento perfeito para fazer parte dessa grande família. A ANE oferece diversos benefícios para seus associados, como descontos em cursos, eventos e publicações,
além de oportunidades de networking e desenvolvimento profissional. Então, não perca tempo e associe-se agora mesmo. Junte-se a nós em prol da literatura brasileira. Inscreva-se no Prêmio Ecos da Literatura e faça parte da ANI. Juntos, podemos construir um futuro ainda mais brilhante para a literatura nacional. Desejo um excelente final de semana e nos encontramos na próxima sexta-feira. Dangerous desire, burning through our veins.
starts to fade, possession takes over, we both feel betrayed. What started with passion is ending in tears, but still, I can't let you disappear.